Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 28 de janeiro, continuamos então esta nossa caminhada bíblica percorrendo as páginas do livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 18, a destruição da idolatria. Este capítulo que nós vamos meditar a partir de hoje é um mosaico de recordações e de citações do Antigo Testamento. O autor se inspirou sobretudo nos capítulos 27 e 28 de Ezequiel, que descrevem a arrogância, luxo e absolutismo da cidade de Tiro e do seu rei. Além disso, há neste capítulo muitas referências aos livros de Isaías e Jeremias, uma verdadeira coxa de retalhos. Em outras palavras, o autor do Apocalipse quer mostrar que a destruição da prostituta é um resumo do desaparecimento de todas as sociedades corruptas do passado. Que nós possamos então abrir nosso coração para este momento orante com a palavra de Deus. Façamos então a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico de hoje é o capítulo 18, versículos 1 a 8. Capítulo 18, versículos 1 a 8. Após essas coisas, vi outro anjo que descia do céu com grande autoridade, e a terra ficou iluminada por causa de sua glória. Ele gritou com voz forte: Caiu, caiu Babilônia a grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos impuros, e abrigo de todas as aves impuras, e abrigo de todas as bestas impuras e nojentas. Porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com o poder de sua sensualidade. Ouvi outra voz que vinha do céu e dizia: Saia dela, meu povo. Não seja cúmplice dos pecados dela, para não ser atingido pelas pragas que contra ela virão. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela tem praticado. Devolvam a ela com a mesma moeda, deem a ela em dobro, de acordo com as obras que ela fez. No cálice em que ela misturou, misturem para ela o dobro. O tanto que se encheu de glória e de sensualidade, deem a ela agora em dor e aflição. Porque ela pensava em seu coração: estou sentada como rainha,
Não sou viúva e nunca verei a aflição. Por isso as pragas contra ela virão num só dia, morte, aflição e fome. Ela será queimada no fogo, porque o Senhor Deus que a julgou é forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. O autor vê um anjo descendo do céu. Trata-se de anjo poderoso, que ilumina a terra inteira com a sua glória. Já dissemos que os anjos são um modo sutil de se falar da presença e ação de Deus. À medida que avançamos no Apocalipse e nos aproximamos da Nova Jerusalém, os anjos assumem sempre mais as características do próprio Deus. O anjo do versículo 1 tem características que Ezequiel, no capítulo 43, atribuiu a Deus. O anjo grita com voz forte, anuncia a destruição total da sociedade injusta, fundada na opressão política e na exploração econômica. Deus a julgou mediante a resistência profética e também mediante a revolta dos reis dominados. A destruição total é descrita segundo os clichês típicos dos profetas do Antigo Testamento. Uma cidade destruída passava a ser considerada moradia de demônios e de aves nojentas e impuras. O anúncio do anjo mostra também por que Babilônia foi destruída, por causa da concentração do poder político, os reis da terra que se prostituíram com ela, e por causa da exploração econômica, os mercadores da terra que se enriqueceram por causa de seu luxo desenfreado. A isso o autor dá o nome de prostituição. Em outras palavras, a sociedade injusta é destruída porque é o oposto do projeto de Deus, que é liberdade e vida para todos. O anúncio profético traz novidade absoluta no que se refere às relações e ao destino dos bens da criação. E a consequência disso é a destruição total da sociedade injusta e desigual. Agora se manifesta o próprio Deus. Saia dela, meu povo. Não seja cúmplice dos pecados dela, nem atingido por suas pragas. Seus pecados se amontoaram até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. O convite que Deus faz ao povo profético é que não tenha nada em comum com a sociedade injusta e cheia de ídolos. Esse apelo retoma várias passagens do Antigo Testamento, entre as quais está o pedido para que Ló saia de Sodoma, narrado em Gênesis capítulo 19. Que os hebreus saiam do Egito e que os exilados deixem um cativeiro na Babilônia. Para ser preservado, o povo profético precisa romper de vez com a sociedade injusta e aderir ao projeto de justiça que vem de Deus. Em outras palavras, é necessário usar a roupa, ter a identidade das duas testemunhas do capítulo 11, versículo 3, que denota a total ruptura com o sistema social injusto. As injustiças da prostituta chegaram até o céu. Também essa afirmação recorda muitas passagens do Antigo Testamento. O clamor contra Sodoma e Gomorra, o clamor dos hebreus no Egito, o clamor contra a Babilônia. E a voz continua com uma ordem: devolvam a ela com a mesma moeda. Também esses versículos são um mosaico de citações dos profetas do Antigo Testamento. À primeira vista, temos a impressão de se tratar de desforra. Todavia, é a justiça de Deus que está sendo executada. Mas de que modo? Deus pune a sociedade gananciosa, deixando-a à mercê da própria ganância. E a história ensina que o ganancioso é destruído pela própria ganância, como um peixe que morre pela boca. Isso já foi dito no capítulo 17, versículo 16, ao mostrar que os poderosos, por causa da fome de poder, cedo ou tarde se devoram. É a lei do talião, tal culpa, tal pena, revista e ampliada. O mal sempre acaba se voltando contra quem o praticou, e de forma mais intensa do que na sua expressão inicial.
A razão central da destruição da sociedade injusta está no fato de se considerar todo-poderosa. Estou sentada como rainha, não sou viúva. É, portanto, detentora de todo o poder, como rainha, e geradora de novas estruturas sociais semelhantes a ela, como mãe. Mas para o Apocalipse, ela é usurpadora do lugar que pertence exclusivamente a Deus, e é também mãe de todas as formas de opressão. Por meio do profeta Isaías, Deus decretara o fim da ganância da Babilônia. A destruição da sociedade justa é consequência direta da opção pela concentração do poder e dos bens que deveriam estar à disposição de todos. Então hoje nós somos convidados a isso, a refletir sobre essa sociedade injusta que é fadada à destruição. Como que nós estamos coniventes com esta sociedade? Nós de fato já abandonamos esse sistema opressor ou estamos imersos nessa dinâmica de morte, de ganância, de opressão? Como temos vivido o espírito profético? Que Deus, então, nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.